Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós conversamos sobre temas para TCC. Eu vou trazer um filme e ele vai ter alguma polêmica para debatermos. Se você é da área do direito, aqui você pode encontrar um tema para o seu TCC. Se você não é da área do direito e quer entender melhor sobre o tema, fique com a gente, nós vamos conversar e podemos tirar alguma das suas dúvidas. Se não tirarmos todas, você escreve aqui embaixo para mim que eu vou responder, ok? Me sigam nas redes sociais, professora Marília Malché. Lá eu divulgo os eventos que eu estou organizando e o que eu estou ajudando a divulgar, certo? Então vamos à vinheta. O filme de hoje, ele não é um filme, ele é uma novela que está passando um Vale a Pena Ver de Novo, Por Amor. Vamos assistir o trecho que é sobre a Kátia, que é a filha. Ela descobre que o pai tem uma amante, que já tem até filho com a amante, uma outra casa, um apartamento, e ela vai lá tomar satisfação com a amante. Vamos entender o diálogo que elas têm. Vamos assistir o trecho. Nesse trecho, ela afirma que a família dela também é sagrada e por isso merece respeito. Ela está certa. O judiciário ele já reconhece as famílias simultâneas. Se você encontrar em algum lugar família simultânea e família paralela são sinônimos. Eles inventaram isso mais para pegadinha de prova, então não caia nessa. Então o que é a família simultânea? É quando o homem ele é casado e tem uma união estável com uma outra mulher, com uma outra pessoa no caso. Pode ser homem ou mulher, mas no caso do filme, no caso da novela, é o homem que tem os dois relacionamentos. Mas não coloquem na cabeça que a mulher também não pode ter os dois relacionamentos, certo? Então vamos lá. Qual é a diferença entre a família simultânea e o concubinato? O concubinato, ele é um termo antigo, mas se você for achar em pegadinha de prova ou conversar sobre esse assunto, é quando ele tem algum relacionamento que não é duradouro. É apenas um relacionamento que ele tem fora do casamento, é um relacionamento eventual. Então a gente pode chamar até de concubinato, não é bom chamar de namorada, porque não configura namorada, mas então a gente chama concubinato devido ao tempo. Agora, se ele tem um bom tempo, um tempo duradouro, e preenche todos os requisitos da união estável, ele está numa família simultânea, certo? O que é muito diferente do poliamor, que é um termo que eles trouxeram agora. Por quê? Qual é a diferença? É ter, sim, duas famílias, só que morando na mesma casa, o poliamor. Então, o homem tem um relacionamento com duas mulheres morando na mesma casa. Isso é poliamor. Se elas morarem em casa diferente, isso é família simultânea, certo? Então, vamos continuar assistindo o trecho da novela. Esse trecho me chamou a atenção pela calma da amante. Ela conversou com a filha, afirmando que sabia de tudo, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento. E muitas pessoas com quem eu conversei sobre esse trecho disseram: é um absurdo, ela sabe que ela é a amante e ela não sente nenhuma vergonha sobre isso. Assim, nós precisamos entender que quem deve consideração no casamento é o marido. E quem estava procurando mulher fora do casamento é o marido. Então, procure se revoltar com atitudes do homem. A mulher tem uma necessidade de perdoar o homem porque ela quer que ele mude de alguma forma, então ela fica perdoando, e acha que apenas uma DR, uma conversa mais forte, ele vai mudar e vai se endireitar. Mas ela não perdoa de forma nenhuma o comportamento da amante. E nesse caso, em muitos casos, inclusive, que eu estava analisando aqui no escritório, muitos casos a amante nem sabia que ele era casado. Tá? Então pense nisso, pense se a mulher sabia ou não sabia que o cara era casado. Vamos analisar essa decisão que eu achei maravilhosa, foi do Judiciário de João Pessoa, na Paraíba. Olha esse e-mail do Diário Online sobre estelionato sentimental. O homem que fingia ser solteiro pagará 55 mil à mulher por estelionato sentimental. Eu li sobre esse tema, eu achei ótimo, inclusive eu super recomendo. Se você está passando por isso, contrate um advogado da sua preferência para tratar isso.
Não deixe passar, não fique aceitando o homem que paga homem casado que paga de solteiro na balada ou com os amigos e finge que não está acontecendo nada e acha isso super natural. Não aceite isso, pode caber sim um dano moral. E homens, não façam isso, vocês merecem realmente pagar, eu não fico nem com peso na consciência de um homem estar pagando uma indenização dessa, tá? No caso em questão da novela, ela afirma que não sabia que ele era casado quando eles tinham um relacionamento. E só quando ela ficou grávida, que era quando ele, na teoria, ela não poderia mais se livrar dele ou terminar o relacionamento, porque ela ia precisar dele de qualquer forma para poder criar esse filho. Então ele foi lá e contou que era casado para que ela aceitasse ser a outra. E ela calmamente aceitou. Meninas, não aceitem esse tipo de situação. Vou botar aqui na tela para vocês. No livro da Maria Helena Diniz, na página 152, afirma: o homem pode ter quantas mulheres quiser, porque a justiça não lhe impõe qualquer ônus. Aí olha aqui embaixo. Mulheres que ficaram fora do mercado de trabalho, cuidaram de filhos e de repente se veem sem condições de sobrevivência. Meninas, procurem não passar por isso. Por mais que o seu marido, o seu noivo, o namorado tenha condições financeiras e trabalhe bem, ganhe bem no caso, procure ter o seu trabalho menos, mesmo ganhando um pouco menos. É questão de dignidade mesmo. Porque o dia que você se apaixonar por outro, você pode dar um pé na bunda dele e se livrar. Ou então o dia que ele já estiver abusando muito da sua paciência, você também pode dar um pé na bunda dele e se livrar, tá? Não espere muita coisa do judiciário nessa questão, porque ele não pode punir o homem por ter várias mulheres. Ou a mulher por ter vários homens, tá? Aqui, no caso em questão, ela não sabia. Então o judiciário tem duas posições. A amante que sabia que ele era casado, ela não vai levar nada, nenhum tipo de indenização. E tem essa página aqui da Maria Helena Diniz, que ela diz eu achei maravilhoso, achei muita graça quando eu estava estudando sobre isso. Pois se confessar que desconfiava ou sabia da traição, recebe um solene bem feito. Quem mandou se meter com um homem casado? É essa que é a ideia que a gente tem que ter. Se a mulher sabia que ele era casado e assim se envolveu com ele, aí sim ela pega-lhe um bem feito na cara. Agora, se ela não sabia, nós precisamos proteger quem está de boa fé. Se ela não sabia, aí sim cabe aquela ideia do estelionato sentimental. Ela vai poder pedir uma indenização, alguma coisa assim, tá? Agora, diferente da esposa, cuidado com pegadinha de prova, tá? Diferente da esposa, ela sabendo que está sendo traída ou não, ainda assim o judiciário consegue proteger ela, tá? Então a amante não pode pedir dano moral se ela souber. Se ela não souber, aí cabe. Nesse caso, quando ela estava grávida e ele contou que ele era casado, se você está passando por essa situação, você pode exigir sim que ele termine seu casamento. Se você grávida dele não conseguir ser a única, fazer com que ele termine esse casamento para ficar com você, não existe outra situação que vocês se encontrem que vai conseguir, tá? Então, não faça que nem ela, aceite qualquer coisa em nome do amor. Mulheres, pensem com a razão quando estiverem apaixonadas. Eu sei que é difícil, eu também me apaixonei e também já fiz muita caquinha na vida, mas procurem pensar com a razão. Não deixe ninguém passar por cima de vocês, tá? Pensem bastante sobre isso. Vamos ver a parte do trecho que ela fala sobre homem machista. Se você tem um pai ou uma mãe ou alguém da sua família mais velho que você e fica com esse falso moralismo, pense e repense. Provavelmente ele está fazendo igual ou ele está fazendo algo pior e não quer que você desconte nele, no caso. Ou seja, o pai tem duas esposas, duas mulheres, e quer pagar de puritano para a filha, para todo mundo. Então, desconfie desses comportamentos, tá? Isso vale para todo mundo. Se você tem um amigo ou uma amiga falso puritano, pense, provavelmente está escondendo alguma coisa que você não sabe e vai ser maravilhoso descobrir, tá? Pensa nisso, fica a dica. Vamos entender
Aqui o livro da Maria Helena Diniz, na página 152, sobre a família simultânea. Eu gostei muito disso, por isso que eu trouxe para vocês. A diferença entre família simultânea e família paralela. Eu não gosto muito desse termo paralelo, por isso que para mim é pegadinha de prova. Mas para dizer que não tem nenhum doutrinador dizendo isso, olha o que eu achei no livro dela. Por que a família simultânea? Aqui embaixo. Os filhos se conhecem e as mulheres sabem da existência uma da outra. No fim, um arranjo se satisfaz a todos. A esposa tem um marido que ostenta socialmente, a companheira nada exige e se conforma em não compartilhar com o companheiro todos os momentos, mas o acolhe com afeto sempre que tem disponibilidade. Por isso que é famílias simultâneas. Porque, ora, elas podem se entrelaçar. Se for paralela, é uma do lado da outra, elas nunca vão se encostar e não acontece. Tanto nessa novela, mais pra frente vai aparecer o convívio entre os filhos deles, das duas mulheres, e lá pra frente vai ser algo super normal, porque uma vai se apegar com o filho da outra. Acontece. Aqui no Brasil e no mundo acontece muito essas famílias simultâneas. Nós precisamos entender que isso acontece, é uma realidade da nossa sociedade e parar de ficar pagando falso moralismo, porque não vai mudar nada. Sinto muito se você está com essa situação, uma situação difícil de se passar, mas eu preciso conversar com vocês no português claro, porque eu não estou aqui para mentir para ninguém e nem para passar o pano na cabeça de ninguém. Se você se conformar com isso, em ter um homem não o tempo todo na sua casa, porque assim, existem homens, falando a verdade, uma conversa entre mulheres, tá? Se tiver homem, se você for homem e estiver assistindo esse vídeo, você tampa o ouvido. Mas assim, existem homens maravilhosos que a gente tem a necessidade de passar o maior tempo com eles. Então, se você conseguir casar com um homem assim, que é aquele homem só pra você, fique só com ele. Agora, existem homens que se dividisse com outro até não ia ser tão ruim, porque o cara é tão traste que ter ele 100% do tempo livre em casa seria um estorvo. Então é melhor ter outro. Então, que vá. Entende? Passar o sábado com a sua família e tudo mais, e o domingo ele se ir embora para outra família e você ter o domingo só para você, também pode ser uma boa opção, tá? Aqui eu não estou julgando ninguém, eu não sou juíza para julgar alguém. Eu sou advogada, eu tenho que defender e conversar e procurar entender a melhor forma do que você está passando para poder te ajudar no final, certo? Então, se você está nessa situação, Marília, eu gostava dele, mas hoje em dia eu vejo que não era bem o que eu achava que ele era, e ele mudou muito, então eu não quero ele ter ele 100% em casa, deixa ele com a outra. Importante que ele esteja pagando o que se deve pagar dentro de casa. Mas não deixe de trabalhar por causa disso, tá? Ele pode morrer e você vai se ferrar se ele morrer do nada e talvez você fique sem nada. Assim, é o tipo da situação, ter família simultânea, é difícil explicar, mas assim, entenda. Eu acredito que família simultânea, um homem e a mulher que consegue manter dois relacionamentos é porque ele tem dinheiro para poder bancar as duas. Porque por mais que ele não sustente 100% a casa, porque as duas trabalham, ainda assim vai ter que ter dinheiro para eventuais saídas. Portanto, se você se encontra numa situação dessa apenas porque o cara ele é bonito e você quer ter relações sexuais com ele, saia dessa, tá? Porque é o tipo de situação que só homem com dinheiro pode manter. Eu sou um pouco preconceituosa nesse sentido. Não adianta você ser a outra de um liso, tá? Pense bastante, porque se ele largar a esposa dele e ficar com você e ele não ter dinheiro suficiente para pagar a pensão para o filho dele e sustentar a casa, você vai entrar para a coleta da pensão alimentícia para ele não ser preso. Já vi isso várias vezes no escritório, tá? A atual pagando, ajudando a complementar o dinheiro da pensão alimentícia para este.
porque ela ama tanto aquele homem que não quer que ele seja preso. Não caia nessa, não se envolva com um homem que não tem condições de sustentar as duas. Ou ele fica só com você, com o pouquinho que ele tem, vocês vivem do amor perfeito, então os dois trabalham e os dois ficam juntos. Agora, se for para ficar numa situação e aturar em ser a outra, vai ter que valer a pena, tá? Ele vai ter que pelo menos comprar uma bolsa cara para ti pelo menos uma vez no ano. Tá, vamos ver a parte da briga do casal, a parte da novela em que a filha tá brigando com o pai. Aqui é relativo, tá? Se os filhos adultos podem se meter no relacionamento na briga dos pais. Tem entendimento para sim, tem entendimento para não. Você pode entender, isso vai de você, não é um advogado que vai dizer qual é o correto e qual é o errado, tá? Você pode entender que o homem, quando ele trai a esposa e está traindo a família toda, e por vezes ele vai terminar com a esposa ou continuar com a amante, mas ainda assim vai estar prejudicando a imagem da família. Ou você pode entender, não, a briga dos meus pais eu não me meto, ou os filhos não devem se meter, né? E cada um faz do que quiser da sua vida e não prejudica a imagem de nenhuma das duas famílias. Você pode entender de qualquer uma dessas duas formas, tá? Mas assim, isso é difícil de conversar. Se o pai, ele se separa da esposa, ele pode se separar da esposa, mas não vai se separar dos filhos. Se ele tem dinheiro suficiente para pagar a pensão, mas não vai visitar os filhos, é abandono afetivo. Nós conversamos sobre isso. Se ele consegue conviver com os filhos normalmente, mas a atual, que no caso vai ser a madrasta, fica prejudicando as crianças, cabe dano moral. Então fique atento. A atual do seu pai não pode fazer nenhum mal a você. Ou então, a atual do seu marido, ou ex-marido, também não pode fazer mal aos seus filhos. Não deixe barato. Pense no futuro dos seus filhos. Pense no dano psicológico que pode trazer aos seus filhos ou o que trouxe a você. Se trouxe a você, você procura um psicólogo para tentar resolver. Não deixe isso atrapalhar a sua vida. Se for com seus filhos, coloque eles no psicólogo. E vá ao judiciário, que ele sim é capaz de te ajudar. Lá eles têm psicólogo, assistente social, várias pessoas capacitadas para ajudar nessa situação. Não deixe a madrasta malinar com seus filhos. Vai prejudicar a cabeça deles no futuro e isso vai prejudicar a vida toda. Então, fique muito atento quando há essa separação, tá? Assim, voltando a falar com os homens e só com os homens, as meninas podem fechar os ouvidos. A família, a melhor coisa que acontece na família, a melhor coisa que acontece na vida de alguém é a família, tá? Porque é o seu companheiro e a sua companheira ou os seus filhos que têm saúde que vão sair da sua casa para comprar remédio quando você estiver doente. Eu não vou falar que todo mundo vai envelhecer um dia, porque tem muita gente que acredita que não vai envelhecer. Então, pelo menos uma gripe, uma virose você já teve. Quando você estava encravado dentro de uma cama, sem ter condições de se mexer ou de levantar para conseguir comprar um remédio, foi o seu companheiro ou a sua companheira que foi lá na farmácia comprar. Ou o seu filho, ou a sua filha. Pense nisso. A família ela é importante para vários motivos, mas ela é super importante quando a gente está doente ou passando por alguma dificuldade. Pense com a cabeça, com o lado racional. Não é o seu time de futebol do coração que vai comprar o remédio para você na farmácia. Não é a mulher que você tem um relacionamento esporádico, pago ou não, que vai comprar um remédio para você quando você estiver doente. Tá? Não é o garçom do bar e nem o bar que você frequenta há anos que vai comprar esse remédio para você quando você estiver doente. Pense, é a única forma de viver é tendo uma família, porque ninguém vive sozinho. Então pense, repense se você realmente quer ter uma amante fora do casamento. Porque isso vai prejudicar muito a sua família, tanto sua família no casamento, quanto a família na união estável. Não é fácil conviver com duas famílias.
porque é difícil conviver com pessoas, e exatamente por isso que existe o judiciário, para diminuir esses conflitos entre pessoas, porque é difícil, cada pessoa tem uma cabeça e pensa de uma forma. Então procure ter apenas um relacionamento, você tendo dinheiro ou não, para bancar os dois, porque é mais fácil, vai te trazer qualidade de vida. E não é a quantidade de mulheres que você tem relações sexuais que vai te trazer um bem-estar ou algum benefício, mas sim uma família que vai lhe apoiar no futuro. É difícil conversar sobre isso, porque é algo que acontece, que é comum acontecer na sociedade, mas vai contra vai contra a moral e os bons costumes, mas eu não posso te dizer que não faça literalmente, porque o judiciário vai te trazer alguma sanção, porque não vai. Nós já vimos aqui que não vai. Mas pense como vai ser difícil no futuro você recuperar a confiança dos seus filhos. Aproveite para brincar com seus filhos quando eles querem a sua companhia. Porque a partir do momento que o estrago está feito, é muito difícil reverter. Ok? Esse é o vídeo sobre a novela, tá? Vamos conversar... Desculpa. Vamos conversar sobre o artigo científico sobre o tema. No primeiro capítulo eu coloquei direito de liberdade e de livre escolha da entidade familiar. Na Maria Berenice, a edição 12ª, na página 297. Você lê lá, você vai entender melhor, vai fundamentar com a Constituição, tá? Liberdade de livre escolha da entidade familiar. Segundo capítulo. Variedade das famílias no Brasil. Aí vai explicar sobre casamento, família simultânea, poliamor e tudo mais. Terceiro capítulo. As opções de terceiro capítulo que eu trouxe. Reconhecer o direito da amante como companheira para fins previdenciários. Pensão por morte. Existem casos que é aceito e tem casos que não é aceito. Você vai fazer uma pesquisa, um TCC, para afirmar que o judiciário precisa aceitar que essa situação acontece e ele precisa regulamentar isso. Ok? Ah, tá. É difícil comprovar a união estável, tá? Para você que vive nessa situação, procure a certidão, fazer uma certidão de declaração de união estável. Assim vai facilitar a sua vida no futuro, tá? Fica a dica. Faça uma certidão de união estável. O terceiro capítulo. Obrigação para indenização sobre serviços prestados nos casos em que não configurar a família simultânea. Cabe essa indenização por serviços prestados? Isso é polêmico, hein? No terceiro capítulo você vai fundamentar que cabe sim, já que ela não teve a família simultânea configurada, ela precisa de uma indenização, tá? Esse terceiro capítulo é polêmico também. Necessidade do direito de reconhecer mais de uma família simultânea. Ou seja, ele é casado e tem uma união estável. Só que ele consegue ter, não sei como, uma segunda união estável. Então ele vai ter 3. E as 3 vão ter direito à pensão por morte. Você vai fundamentar. Esse já é mais para quem gosta de previdenciário, esse vídeo aqui, tá? Não é simples, mas dá para fazer um TCC sobre isso. Se você gostou do tema, se você gostou aqui do canal, curte esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos, assim você ajudará o canal a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.